Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e estou aqui. Claro que vocês provavelmente deveriam estar esperando a professora Abigail, né? A professora Abigail volta, ela volta sim, ela volta amanhã, mas hoje a aula de português será comigo. Mas eu não estarei sozinho nessa aula, não. Aqui no estúdio comigo eu tenho a professora Kedma também, né? E aí, professor, bom dia, já estou por aqui na interação. Já começaram a mandar bom dia aqui, né? Evelyn já está presente, Gabriel, Gabriela, Juan. Hoje eu espero que esteja movimentado, hein? A aula hoje será bem interessante, claro. A professora Abigail não está, mas ela voltará em breve. Hoje no comando, professor Givanilson Soares e eu vou ficar aqui esperando o teu recadinho. Pois é, além da professora Kedma, nós temos aqui a Brielle, aqui fazendo a interpretação dessa aula aqui, intérprete de Libras. E claro, tudo isso está acontecendo, vocês estão assistindo essa aula porque nós temos também uma produção aqui junto com a gente, né? Jonacia, Vanessa, que estão aqui por trás das câmeras, fazendo com que essa aula consiga chegar aí até você. A aula de poema, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, porque ele é uma das possibilidades que vocês têm de acompanhar essa aula. Você vai ter ali o aplicativo que está no QR Code desse lado de cá, baixa o aplicativo e acessa. Porque com esse aplicativo você vai interagir com a gente. A professora Kedma está aqui acompanhando os comentários, as perguntas, e aí que vão estar surgindo durante a aula. Além do aplicativo, você pode acompanhar essas aulas também no YouTube. Vai lá no canal do YouTube, Educa Recife, todas as aulas são postadas lá todos os dias. Então você pode assistir novamente a aula se você está assistindo pela TV Nova, canal 22.3. Então terminou aqui de assistir a aula TV Nova, aí à tarde bateu aquela vontade de assistir mais aulas, você vai lá no canal do YouTube e assiste, aproveita e compartilha com todo mundo as nossas aulas, para que todo mundo aprenda junto, aprenda com você também, aprenda com a gente. Todos os dias a gente está aprendendo, né? Então isso é importante. Bom, como eu falei, nossa aula de hoje será sobre poema. Uma aula sobre poema, né? O que é que a gente pode falar sobre os poemas? Você sabe o que é um poema? Você sabe qual é a estrutura de um poema? Se eu tenho um texto, olho para ele e eu digo, isso aqui é um poema. Quais as características? O que é que faz a gente identificar um poema? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. E já para a gente se ambientalizar, para a gente começar a conhecer, para quem não conhece ainda, apesar que eu acho difícil, eu acho que todo mundo que está acompanhando essa aula conhece poemas, já deve ter lido vários poemas. Então, vamos ler mais um. Você já leu um poema? Não, eu não acredito. Não, já, né? Já, sim. Mas parece que teve gente que falou aí que nunca leu um poema, mas vai ler um poema agora. Vamos ler juntos, certo? A gente vai ler aí esse poema junto. Poema que você encontra, né? Você vai encontrar vários poemas em livros disponíveis também aí na árvore dos livros. Então, poema e poemas com sol e sons. Vamos nessa. Bom, antes da gente chegar lá no poema, vocês estão vendo aí como vocês podem acessar a árvore de livros, certo? Então vocês têm aí o aplicativo, quem está no aplicativo, ó, vai clicar, tá vendo que tem um botãozinho ali, ó, sendo circulado aí embaixo, isso, você clica ali, ele vai abrir, ó, uma outra janelinha, tá ali, ó, avançar, né? Tá vendo? Setinha, e aí você vai ter ali, ó, milhares de livros, o site está ali aberto, você vai fazer a busca, certo? E aí você vai buscar o quê, né? Nesse site que tem ali em cima, tem uma lupinha, né? Vocês já estão acostumados com isso, você faz no YouTube, faz em outros sites também, na lupinha você vai clicar e vai escrever aí poemas com sol e sons. E a professora Kedma está aqui já querendo conversar com a gente, já que alguma interação. É só para completar.
a informação do professor. Vocês sabem que o site da Árvore, ele é muito extenso, né? Professora, mas como é que eu faço para ter acesso? Você vai, a senha é REC mais a sua matrícula, tá? Eu acho que a professora Abigail já falou bastante com vocês, só estou reforçando. Gente, não deixa de acessar a Árvore. Existem vários títulos para vocês acompanharem, para vocês lerem. Sempre que a gente pode, a gente traz alguns títulos aqui, mas é importantíssimo que você aí da sua casa, eu acho que a maioria recebeu tablet, né? Vai conseguir acessar. Então não perde tempo, utiliza esse material e explora bastante. Então vamos nessa, né? Vamos ler juntos aqui e diz assim, ó. Que dizem as cores? Vai acompanhando aí a leitura, vai lendo junto comigo. Se a raiva é vermelha e a labareda amarela, significará alguma coisa, a cor marrom do bicho da seda. O branco da espuma ao branco da nuvem sobe, e se a nuvem é preta, será de nuvem ou será de terra? E a risada, de que cor será? É da cor da tristeza vista por trás. E aí, gostou do poema? Entendeu o que ele quis dizer? Já de cara, quando você lê esse poema, você entende, se a gente voltar para cá, para o início dele, que dizem as cores? Tem uma interrogação aí, uma pergunta. E aí você começou a compreender o que é que vem aí nesses versos? Se a raiva é vermelha e a labareda amarela, significará alguma coisa? A cor marrom do bicho da seda? Será que significa alguma coisa? O branco da espuma ao branco da nuvem sobe. E se a nuvem é preta? Será que de nuvem ou será de terra? E a risada, de que cor será? É da cor da tristeza vista por trás. Então a gente percebe que a forma como é colocada as ideias, o texto, ele faz com que você comece a pensar, né? Você começa, uma das finalidades, uma das coisas boas do poema, da literatura, da arte como um todo, é fazer você pensar. Às vezes a gente não consegue identificar logo de cara o que o autor, o que o escritor quis dizer. Então isso faz com que você comece a ler, você lê novamente e aí você vai pensando. Será que você entendeu? Nós temos aí a seguinte definição. Um poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Então, nesse poema que a gente leu, ele tem versos, no final de cada verso, algumas palavras que podem trazer rimas, que vão terminar de forma parecida, de forma semelhante ou idêntica, vão formar as rimas. Mas também há poemas que não tem a necessidade ali de ter, não é algo necessário, vamos dizer assim, não é algo obrigatório, vamos dizer, todo poema tem que ter rima. Não, nós encontramos poemas também que não tem rima, mas aí tem uma estrutura básica dentro desse poema. Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos e se agrupam em estrofes. Não tem rima, porém nós temos uma característica aí marcante, que é a presença de estrofes e versos. Nós temos versos que são as linhas e o conjunto desses versos dividido em blocos chamados de estrofes. E aí nós temos a estrutura de um poema. Lemos aquele, fala das cores, o sentimento das cores. Você já parou para pensar? Antes da gente ler o próximo poema, já parou para pensar como as cores traduzem sentimentos? A gente lê um poema, tem uma ideia do que o autor quis dizer, mas é bom, após a leitura, a gente começar a analisar outros exemplos, outras possibilidades. Por exemplo, se eu quero representar um personagem com raiva, a gente geralmente coloca uma cor mais avermelhada. Mas se eu quero trabalhar a harmonia, a paz, a gente usaria a cor vermelha? Geralmente, quando a gente fala em harmonia, paz, a gente já vai puxando uma coisa mais para o branco, né? A alegria, a euforia,
a gente colocaria algo com uma cor só ou colorida? Cor, várias cores, simboliza aí vários sentimentos, alegria, agitação, então a gente coloca várias cores. Percebe como essas cores, elas também representam, e isso veio presente lá no texto. O artista identificou que as cores, ele pensa, as cores podem representar sentimentos. Então ele pegou isso que ele pensou e transformou num poema. Você também pode escrever poemas a partir de ideias, a partir de coisas que você identifica. Mas vamos ler mais um poema aí, que diz assim, ó, Bola de Gude, Ricardo Azevedo. Quando eu olho para esse título, Bola de Gude, eu já começo a perceber que um poema que vai tratar sobre um brinquedo, vai ter crianças aí. Já pelo título, a gente já identifica mais ou menos como pode ser a temática desse poema. Vamos ler. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. A bola mais conhecida é a bola de jogar futebol. Certa bola colorida, jogar bem eu nunca pude. É de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. A gente já percebe o seguinte, presença aí de uma coisa mais marcante, que é a rima, né? Conseguiram identificar? Perceberam? A gente tem o título do poema Bola de Gude, mas ele vai falar também de outras bolas. Sol, bola de futebol. Percebeu as rimas do poema? Então você percebe que a partir do momento em que a gente vai lendo e no final dos versos aparecem as palavras que rimam, até a leitura parece que fica mais fácil, mais agradável, aparece uma sonoridade ali, né? Vocês sentiram isso? Vamos lá. Agora eu tenho o seguinte aqui, os mesmos versos, e aí vocês estão vendo na cor vermelha as rimas. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. Percebam o seguinte aí. Primeiro verso, segundo verso. No final do segundo verso eu tenho sol. Aí o que vai acontecer? Eu vou escrever mais um verso. Então, quando você imaginar aí, você está escrevendo o seu poema, colocou o primeiro verso, no segundo verso você colocou sol. Então, pela lógica, o que é que a gente pode fazer? A gente escreve mais um verso, no final dele a gente coloca a palavra que rima. E é isso que o autor está fazendo aí, ó. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. A bola mais conhecida é a bola de jogar futebol. Se eu fosse criar outra rima, do jeito aí, sol, futebol, pensa em outra palavra. Pensa em outra palavra que rima com sol e futebol. Eu vou fazer agora, vou aproveitar esse momento para fazer um desafio aqui. Isso não está programado, ela nem sabia, mas ela sabe que, a professora Kedma sabe que eu gosto dessas surpresas. Vai pensando aí, professora Kedma, se não surgiu agora, mas vai pensando numa palavra que rima com sol e futebol. Girassol. Girassol. Então veja, quando a gente está pensando nessa construção do poema, eu tenho aí a palavra girassol. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. A bola mais conhecida é a bola de futebol. Ontem, quando eu abri a janela, coincidentemente eu vi um girassol. Então, quando eu abri a janela, seria mais um verso, e aí eu coloco outra coisa embaixo. Eu abri e vi um girassol. Então, é dessa forma que a gente vai construindo o poema. Mas, eu não quero ficar rimando só com sol. Então, eu vou trazer outra informação aí. Certa bola colorida, jogar eu nunca pude. Veja, pude. Porque ele queria lá no finalzinho, ó, é de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. Então, é assim que a gente vai construindo os poemas. Quando vocês forem escrever, pensa dessa forma. Você vai pensando nas palavras que você vai rimar, isso facilita muito. Você pensa nas palavras que podem rimar e aí você vai construindo os versos para fazer com que o sentido dele chegue lá naquela palavrinha que você quer estabelecer. E aí facilita a leitura, né? Deixa essa leitura mais gostosa. Você depois pode até musicar se quiser. Fica mais fácil. Quando tem rima. Beleza? Agora faz o exercício aí. A professora Kedma falou girassol. Futebol. Que outra palavra rimaria?
sol, futebol, girassol. Pensa numa palavra que rima e aí você vai construir 2 versos e coloca ela no final. Inclusive, professor, se a gente colocasse mais 2 versos aí, caberia. Caberia. Com o próprio girassol, veja. É de fogo e se chama sol. Dizem que ele é amarelo, da cor de um girassol. É, exatamente, olha aí. Professora Kedma, tá vendo? superando o desafio. Ó. Pedi ela para uma palavra que rima, ela já fez outros versos. Esse olha é o exercício. Aí. E você pode fazer também, faz junto com a gente, vai pensando aí, coloca no chat, coloca aí no chat, a professora veja aí palavras. Acompanhando aqui. A professora está acompanhando, esperando que vocês coloquem aí versos com palavrinhas que terminem aqui, ó, com rima, girassol, futebol, sol. Coloca mais um verso para a gente aí. Vai fazendo esse exercício e aí eu vou seguindo aqui os slides. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, quando a gente vai criar um poema, uma poesia, a gente quer mostrar isso, a gente coloca a rima, isso vai facilitar. Vocês vão perceber muito também a presença de rima, por exemplo, nas músicas. Quando você está ouvindo uma música e você repete, por exemplo, você consegue, geralmente na música, a gente pega logo o refrão, né? E o refrão, ele traz essa musicalidade. O refrão, ele tem essa rima. Curto, versos curtos, e aí vai estar sendo repetido lá no texto, a gente aprende logo. Então, a rima é esse recurso muito usado nos textos poéticos. E deixa, claro, o texto mais dinâmico, né? A partir do momento que a gente está lendo, ou cantando, ou recitando. Fica até mais tranquilo para a gente decorar, porque a gente começa a pegar as palavrinhas-chave, né? As palavras que têm rima, e aí vai seguindo o texto. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. O conjunto de versos é denominado estrofe. Então, eu consigo identificar um poema a partir do momento que eu vejo essa estrutura. Vários versos e esses versos divididos em estrofes. Aí pode ser estrofes com 2 versos, 3, 4. Poemas, lembrando também que alguns poemas apresentam 2 estrofes, 3 estrofes, apenas uma estrofe às vezes. Isso varia bastante de acordo com a mensagem que o artista, de acordo com a mensagem que a pessoa que escreveu quer passar. Beleza? E aí? Coloca pra gente aí, você que está assistindo essa aula agora, se você está assistindo pelo aplicativo, se está aqui interagindo com a professora Kedma, coloca um verso aí, com uma palavrinha que rima ou com sol, sol, girassol, futebol e sol, não foi? Chegou algum aí? Não chegou não? Estão pensando não. ainda? Eles estão pensando, eu acho. Será que eles querem construir o próprio poema de repente, com essas rimas, hein? Chega um poema inteiro. Talvez eles não queiram só uma rima de uma palavra. Talvez eles queiram fazer pelo menos uma estrofe. Estou aqui esperando. Ainda temos um pouco de tempo, hein? Vamos embora. E aí nós temos o seguinte. Em alguns poemas, o autor se utiliza do sentido figurado. Você sabe o que é o sentido figurado? E agora? Sentido figurado muito utilizado. Sentido figurado é quando a gente pega a palavra e muda o sentido dela, né? A palavra ela tem um sentido diferente na história. Será que tem algum exemplo aqui pra gente? Diz assim, ó, sentido figurado é aquele em que as palavras ou expressões adquirem significados que dependem do contexto do uso. Então, está dependendo do lugar onde ela está usando, onde ela está sendo usada, né? Então, eu posso dizer assim, que alguém ficou tão triste que chorou um rio de lágrimas. Bem exagerado, né? A pessoa chorar um rio, essa palavra rio aí está com sentido figurado. Quando eu coloco a palavra rio de lágrimas, eu quero dizer que, na verdade, a pessoa chorou muito. Então, essa palavra rio está no sentido figurado. E aí, tem mais um poema chegando aqui para a gente, ó. A Goteira, Carlos Luiz. A Goteira. Estou vendo alguns pingos. O que será que fala esse poema? Você já está imaginando? Bora lá. Vamos ler, né? Para a gente saber. A goteira canta e dança.
Dança e canta na cabaça. A goteira é uma menina de cristal. Tac, tac, tic, tac. A música dos grilos, a alegria, a escuridão, e lá, bem fundo, dentro do sonho, ainda ouço dançar com seu único pé de prata, saltitando sem parar. Tic, tac, tic, tac. Vocês... Tic, tac, tic, tac. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. A gente falou de sentido figurado. Será que eu encontro o sentido figurado nesse texto? Vamos voltar para cá. A goteira. Quando eu penso a goteira, gotas, água, chuva. Mas aí eu digo no início do nosso poema, assim, ó. A goteira canta e dança. É possível uma goteira cantar e dançar? Dança e canta na cabaça. E aí? Isso nós estamos falando do sentido figurado. Pois é, ela quer mostrar que criar uma imagem na nossa cabeça. A gente utiliza muito o sentido figurado na forma em que a gente pensa algo e a gente vai começar a construir essa imagem na nossa cabeça. Então imagina uma goteira que canta e dança. A goteira é uma menina de cristal. Imagina agora, uma menina de cristal. Então, quando a gente está escrevendo um poema e quando a gente lê esse poema, a gente vai pensar em figuras, em imagens. A linguagem é figurativa para fazer justamente com que você imagine coisas. A gente sai um pouquinho dessa realidade e começa a fantasiar, a imaginar. E aí eu tenho as onomatopeias aí, ó. Tac, tac, tic, tac. Que vão facilitar também esse momento de interpretação, o momento de imaginação. Seguindo, eu tenho mais linguagem figurada aí. A música dos grilos alegra a escuridão. Quando eu penso alegrar a escuridão, imagina que essas luzes aqui do estúdio apagaram. E aí, o que seria alegrar a escuridão? Percebe como a gente começa a refletir, como a gente começa a pensar, como o poema tem esse poder de fazer com que a gente fique, nossa, alegrar a escuridão. Alguns vão pensar, alegrar a escuridão é acender as luzes. Outros vão pensar, alegrar a escuridão é tocar uma música. Alegrar a escuridão seria pessoas dançando, se divertindo. E essas várias interpretações que é a possibilidade que a arte, que a literatura tem o poder de fazer. Então, a música dos grilos alegra a escuridão. Eu posso pensar que os grilos estão cantando e aquela escuridão, aquele silêncio, cria-se um ambiente de felicidade, de alegria. E lá, bem fundo, dentro do sonho, ainda ouço dançar, com seu único pé de prata, saltitando sem parar. Tic-tac, tic-tac. Quando eu penso lá bem fundo, dentro do sonho, já me veio uma outra imagem aqui, já me veio uma outra situação, que eu não sei se acontece com vocês. Sabe qual foi a imagem que eu pensei desse poema aqui que a gente acabou de ler? A goteira. A goteira. Eu imaginei que eu estaria dormindo e estava uma goteira em mim. Tic-tac, tic-tac. Eu estou dormindo e essa goteira está aqui. A goteira é uma menina de cristal. Então veja, o sonho, uma menina de cristal que está ali, tic-tac, tic-tac. Só que eu estou dormindo e também um grilo canta. Se eu estou dormindo, obviamente está escuro. O grilo está cantando e alegra a escuridão. Professor, o senhor está viajando demais. Mas é isso. Esse é o poema. A ideia é essa, fazer com que você viaje, com que você comece a criar imagens aí na sua cabeça. E aí? Professora, a senhora conseguiu acompanhar a viagem? Viajou também nesse poema aqui? Viajei bastante, já fiquei imaginando o som desse tic-tac. Imagina uma goteira o tempo todo, tic-tac, tic-tac, num balde
Eu já fiquei pensando aqui, gente, à imagina à noite, na grilo. escuridão, um grilo, uma goteira, veja. Teve toda a ideia, toda a magia, né, da alegrar a escuridão da noite, a menina de cristal. E eu imaginando o som do grilo, o som da goteira, numa escuridão, hein, gente? E é a graça do poema, na verdade, o poema ele desperta essa imaginação da gente, né? Ele tem a sua estrutura, mas a gente interpreta de formas diferenciadas. Eu gosto muito desse tipo de texto. Pois é, esse texto, esse e outros textos fazem a gente realmente viajar. E é por isso a importância da gente estar lendo. Porque quando você lê e você começa a imaginar coisas, isso está trabalhando a sua criatividade, sua imaginação. Se você ler bastante, na hora que você vai escrever, você vai também escrever melhor, você vai ter mais ideias, você vai ter mais repertório. Então, se você vai escrever um poema e quer que as palavras rimem, eu preciso conhecer muitas palavras, muitos significados. A partir do momento que você vai lendo textos como esse, você também começa a criar as suas imagens e fazer com que isso vá para o papel e a outra pessoa que vai ler também crie imagens diferentes. Então, revisar o que aprendemos hoje, poema. Poema ele tem uma estrutura de versos e estrofes. As estrofes, elas vão estar divididas em blocos, né, de versos. Além disso, o poema ele pode apresentar ou não as rimas. E tem esse poder de fazer a gente viajar. Então, que tal você entrar na árvore de livros, procurar livros com poemas e começar a ler poemas, viajar e também escrever os seus poemas. A gente fica aguardando, de repente, receber o poema de alguém que está assistindo essa aula e ainda mais. Você que escreveu o seu poema tem a possibilidade, de repente, de estar aqui no estúdio recitando o poema que você escreveu. Então, se você está assistindo essa aula pela TV Nova, se você está assistindo pelo aplicativo, se você está assistindo no canal do YouTube, melhor ainda, deixa o teu comentário aí embaixo, eu tenho um poema. E aí, claro, vai ser um prazer para a gente receber você aqui no estúdio para recitar esse poema que você criou aqui na aula de poema. E aí, professora? Boa ideia? Exatamente isso. Eu amei o desafio do professor. Eu acho que o poema é um excelente texto para a gente treinar a escrita. Então, você que assistiu essa aula, não perde tempo. Tenta escrever um poema, estrutura ele direitinho. Se for preciso, assiste essa aula novamente e deixa escrito que a gente vai ler aqui e quem sabe você mesmo não vem aqui no estúdio e participa da aula junto com a gente. Foi ótima aula, né? Eu fiquei aqui querendo mais, mas infelizmente, né, por hoje a aula de língua portuguesa acabou, mas não sai daí. Aliás, até sai para tomar um pouco de água, para dar uma esticada, daqui a pouco tem aula de matemática. Pois é, ficou aqui lançado o desafio, eu quero ver estudantes da nossa rede municipal de Recife aqui recitando, lendo os poemas que vocês escreveram. Então, coloca no canal do YouTube, eu escrevi, coloca o poema lá, que a gente vai entrar em contato com você, com a sua escola, com sua família, e vocês vão vir para cá recitar esses poemas junto com a gente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.